Só dando uns avisos rápidos aqui para vocês, tá? A partir de agora para frente, a gente fará as aulas desse formato aqui pelo Zoom, tá? Serão vídeos, aulas gravadas, que eu postarei tanto na plataforma quanto, tá, no YouTube para vocês, no canal do YouTube, para ficar melhor para vocês, para terem o melhor acesso, tá? E até para comentários, perguntas, vocês terem por aqui, tá bom? Fica até melhor para todo mundo. Agora, outra coisa, nós só temos 40 minutos no Zoom. Então, se cair o link, eu vou avisar vocês, vou enviar de novo um novo link para vocês acessarem de novo a aula, tá? A videoaula, tá? Pelo Zoom, tá bom? Combinado assim? Ok. Tá? Então, vamos começar? Vamos já começar essa parte de toxicologia ambiental? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem parar e me corrigir, tá? E me chamar a atenção, tá? Eu falo pausadamente para vocês, tá? Acho que será o nosso. Tá? Por favor, agora só desliguem o microfone para não ter problema no áudio, para não ter interferência, para também não atrapalhar a aula, tá? Então, vamos lá. Tá, o capítulo de hoje é sobre toxicologia ambiental, sendo que nós trataremos sobre os poluentes atmosféricos. Só um minutinho. Tá? Então, só um minuto. A toxicologia ambiental, tá? É a área da toxicologia, é uma das áreas da toxicologia que ela estuda principalmente o efeito aqui, tá? O efeito tóxico causado pela interação da substância química com o meio ambiente, tá? Sendo que na toxicologia, tá, ambiental tem que haver não somente a interação, ou seja, a interação dessa substância química tóxica, tá? Mas tem que haver também o efeito tóxico que vai interagir diretamente com espécies biológicas e acometer, tá? Sendo que a principal espécie biológica a ser estudada aqui para nós é o homem. Repetindo, a toxicologia ambiental, ela estuda, tá, a interação dessa substância tóxica com o meio ambiente, sendo que os efeitos produzidos desta interação, os efeitos tóxicos produzidos, eles vão acometer as mais diversas espécies biológicas, sendo que para nós aqui, na toxicologia ambiental, o homem é a principal espécie a ser estudada. Isto porque o objetivo da toxicologia ambiental é verificar, primeiramente, as condições de risco, tá? Propor medidas preventivas, tá? Que auxiliem na monitorização, tanto na monitorização ambiental quanto na monitorização biológica, para haver um controle das principais fontes emissoras de poluição. Este é o objetivo principal da toxicologia ambiental. Tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Ficou claro isso para vocês? Sim, professor. Tá. Então, só que nós também temos o que chamamos de ecotoxicologia, que nada mais é do que a união, tá, de duas ciências, da ecologia juntamente com a toxicologia. A ecotoxicologia, ela tem como objetivo e como definição estudar, tá, os efeitos tóxicos produzidos pelos agentes químicos, mas estudá-los sobre determinados tipos de ecossistemas. Diferentemente da ambiental, a ecotoxicologia estuda aqui e se preocupa aqui com os ecossistemas que constituem o meio ambiente. Agora, quando falamos
da parte de poluição ambiental, nós temos que entender que esta poluição ambiental, ela pode acarretar danos, tá? Não somente no ar, na água, no solo, ela também pode acarretar danos através de desfigurações de paisagens urbanas ou naturais, erosões de monumentos, que isso ocorre todo dia, edificações e contaminações, e acometer também contaminação de alimentos. Sendo assim, nós podemos classificar essa poluição ambiental através das principais fontes de contaminação ao meio ambiente, que elas podem ser de dois tipos, naturais, tá? Elas podem ser naturais. Só um minutinho. Tá? E antropogênicas. O que diferencia uma fonte de contaminação natural para uma fonte de contaminação antropogênica? É que na fonte, tá, natural não há presença do ser humano como agente causador. Elas são aqui, tá? Elas são aqui tá, ocasionadas por atividade e por alguma alteração durante, tá, o ciclo natural. Exemplos são quais? Atividade vulcânica, incêndios florestais que não são causados pelo ser humano, a própria maré vermelha e o acúmulo de arsênico, tá, que a gente observa em alguns, tá, pontos do oceano ou em mares aonde a composição química dessas águas apresente uma alta acidez que leve à produção de certas quantidades de arsênico. Agora, já na via antropogênica, ou seja, na fonte de contaminação antropogênica, aqui há a presença e o agente causador, que é o ser humano. E aqui eu posso listar para vocês vários tipos, como, por exemplo, efeitos domésticos e urbanos. O exemplo que a gente pode colocar aqui da capital são os esgotos a céu aberto, que a gente enxerga todo dia, principalmente os esgotos que caem não somente nos canais, como também os esgotos que são liberados e são expelidos para as baías, para os rios que estão próximos aqui na capital. Tá? O próprio lixo doméstico, que não há uma coleta de lixo seletiva, e a própria questão da frota de carros aqui da cidade, principalmente da linha urbana, tá? Os ônibus, os coletivos urbanos. Por quê? Porque eles são fonte de liberação de poluentes tóxicos. Agora, nós também temos a questão industrial, que é um pouco mais grave. Por quê? Porque o esgoto industrial, muitas das vezes, e se a gente pegar como exemplo a própria cidade de Belém, nós veremos o quê? Que algumas empresas e indústrias, tá, acabam despejando seu material químico aonde? Em rios ou em lagos. Querem um exemplo bem concreto para vocês? Vejam, tá, a situação da UFPA. Ela é uma instituição de ensino, mas se vocês verem como é liberado o material, principalmente nos laboratórios dos líquidos, tá? Aonde que vai esse material? Quase vai tudo para o Tucunduba, que está do lado da UFPA. Esse é um problema sério para nós, porque não há um controle seletivo do que é despejado. A mesma coisa para o lixo industrial e queima de combustível. Não há um controle rigoroso desse tipo de prática e no controle da liberação desses poluentes para o meio ambiente. Agora, na questão agropecuária, que é o terceiro item, tá? Um exemplo que a gente pode falar para vocês é o que ocorre na região sul e sudeste do estado do Pará, principalmente na região de Marabá e as cidades próximas, como Canaã,
Canaã dos Carajás e outras mais, aonde nós verificamos que há queimadas de forma incontrolável por conta da substituição da floresta por pasto e também pelo cultivo da soja. Além disso, verificamos também o uso indiscriminado de fertilizantes e praguicidas, que aqui o problema, tá, é o que não é somente a respeito do manejo, mas também do uso, do uso, de concentrações e de quantidades acima do permitido que acabam contaminando o solo e a água. Além, também nós temos aqui, só um minutinho. Só um minuto. Nós também temos o que chamamos de poluentes atmosféricos. E quando nós falamos desses poluentes atmosféricos, nós temos que lembrar que a atmosfera do planeta é uma atmosfera composta por vários gases e por várias camadas, tá? Sendo que a troposfera é a camada mais próxima à superfície da Terra e aonde nós observamos aqui uma quantidade de gases, sendo que o oxigênio e o nitrogênio e o dióxido de carbono, tá? E outros são os principais gases presentes. Além disso, é nessa troposfera que está próxima à superfície, é que nós observamos também aqui o que alguns efeitos e fenômenos ambientais, como o caso da chuva ácida. Agora, prestando atenção, na classificação, principalmente na classificação dos poluentes do ar, nós podemos classificar esses poluentes de dois tipos, primários e secundários. Os primários são aqueles que são emitidos diretamente de uma fonte, tá, identificável, como, por exemplo, no monóxido de carbono e do óxido de enxofre. É diferente da fonte de poluente secundária, porque essa fonte de poluente secundária nada mais é do que uma união, uma interação de uma fonte primária com algum constituinte, com algum componente presente na atmosfera. É o que ocorre, tá, com a destruição da camada de ozônio e também na produção da chuva ácida, que é provocado por uma interação e uma produção de ácido sulfúrico, que veremos mais adiante. Além disso, nós também temos que essas fontes, elas podem ser classificadas em dois tipos, em fontes estacionárias e fontes móveis. No caso das fontes estacionárias, elas são fontes aqui que estão fixas e são representadas por quais? Pelas indústrias, pelas empresas, pelas mineradoras. É diferente das móveis, que elas podem ser representadas pela ação e efeito dos veículos automotores. Até aí, alguma dúvida? Está dando para acompanhar? Vocês estão entendendo? Eu não entendi muito essa classificação primária e secundária aí, professor. Não entendi, Pamela? Eu queria que o senhor me explicasse mais sobre essa classificação primária e secundária. A primária são fontes, são aquelas fontes, que emitem poluentes de forma direta. Por exemplo, os veículos automotores, ok? Eles são fonte primária, por quê? Porque eles liberam monóxido de carbono, tá? É diferente de uma fonte secundária, porque na fonte secundária ela é composta da união de uma fonte primária
com algum componente, com algum constituinte que está presente na atmosfera. Tá? Porque eu vou chegar mais adiante, quando a gente falar dos fenômenos da atmosfera, no caso do ozônio. Tá? Que o ozônio, a quebra da molécula de ozônio, tá? Do O3, tá? É decorrente do quê? Da ação e do efeito de poluição de agentes poluentes que são altamente tóxicos e radiativos, que fazem com que haja essa quebra do ozônio. Tá? Entendido aí, Pamela? Entendido. Posso continuar ou tem mais alguma outra pergunta? Era só essa minha Pode continuar. Tá? Agora, nós também temos aqui, tá, que essas fontes, independentes se sejam primárias ou secundárias, se sejam estacionárias ou móveis, essas fontes produzem, tá, efeitos tóxicos que podem ser de dois tipos, que podem ser ou agudos ou crônicos, dependendo do tempo em que a pessoa ficar exposta. E nos agudos, nós podemos ter desde um simples lacrimejamento, tá? Até uma diminuição na capacidade física. É diferente do crônico, que pode gerar e pode produzir efeitos, tá? Mais prejudiciais à saúde do homem. Pode ter desde uma asma até um câncer pulmonar aqui. Agora, só um minutinho. Nós temos o quê? Dentro dos principais poluentes atmosféricos, o primeiro deles que eu conversarei com vocês é sobre os compostos de enxofre. Os compostos de enxofre, eles podem ser provenientes de dois tipos de fontes, tanto as naturais quanto as antropogênicas. Ou seja, na natural, nós podemos ter desde a ação e erupção de um vulcão até na antropogênica, que pode ser por meio da combustão do carvão. Estes são exemplos. Além disso, a maior preocupação nossa para os compostos de enxofre são quando, principalmente, o dióxido de enxofre, ele interage. Aí vem a tua resposta, Pamela, tá? É quando o dióxido de enxofre ele interage não somente com o ozônio, com a molécula de O3, como também com o oxigênio. E por meio de catalisadores que estão presentes no ar, tá? Que são outros compostos orgânicos, eles fazem com que haja o quê? Eles fazem com que haja uma reação química e a produção do ácido sulfúrico. E por condições ambientais e de umidade e de vento, leve à produção da chuva ácida. Ficou claro isso para vocês ou querem que eu repita? Vai precisar repetir, por favor? Tá. Agora nós estaremos falando para vocês dos principais poluentes atmosféricos. O primeiro deles são os compostos de enxofre, tá? Que é formado pelo monóxido de enxofre. Tá? Eles podem ser provenientes de dois tipos de fontes, as naturais e as antropogênicas. Nas naturais, a gente pode verificar a presença do enxofre, tá? Na liberação de gases e vapores por meio da erupção de vulcões. Já na via antropogênica, a combustão do carvão, tá? Leva à produção e liberação desse monóxido de enxofre. Só que a maior preocupação nossa é durante, tá, liberação do dióxido de enxofre, porque esse dióxido de enxofre ele pode reagir não somente com o ozônio, mas também com o oxigênio, e por meio de ação de catalisadores químicos que estão presentes no meio ambiente,
façam com que haja a produção do ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico, tá, no meio ambiente, interagindo, tá, principalmente com a umidade do local, do ambiente, tá, leva à produção da chuva ácida. Entendeu aí, Kátia? Entendi, professor. Obrigada. Qual é o... Desculpa se houver algum barulhinho, porque eu estou aqui no serviço, tá? Às vezes, sem querer, eu aperto aqui, tá? Tá, beleza, sem problema. E qual é o principal problema desta chuva ácida? É que esta chuva ácida, ela consegue, tá, contaminar não somente a água, como também o ar, e provocar no indivíduo humano problemas respiratórios, como rinite, laringite e faringite aqui. O segundo poluente são o quê? O material particulado. Esse material particulado são componentes de natureza sólidas ou líquidas e que estão presentes, tá, nas fontes estacionárias, principalmente na mineração, na indústria e outros mais. Eles liberam diariamente uma certa quantidade, tá, de material particulado para o meio ambiente. As fontes móveis, elas não têm tanta, elas representam somente 30%, mas o grosso, os outros 70%, são feitos e são produzidos pelas fontes estacionárias. E qual é o problema? É que, dependendo da época do ano, em determinadas cidades brasileiras, pode levar à formação do quê? De uma fumaça de poeira, de fumos, de fumaça e até de névoas e neblinas, que pode estar constituído e composto por material particulado aqui. E a preocupação em saúde pública, tá, para este material particulado é no que se diz respeito ao diâmetro da partícula. Por quê? Porque quanto menor for o diâmetro da partícula, mais facilmente essa partícula de material particulado consegue chegar às regiões mais profundas, tá, da árvore respiratória. E a nossa preocupação aqui está no quê? Na presença de compostos à base de enxofre e de nitrogênio, que podem ocasionar problemas asmáticos e de bronquite. Ficou claro isso daqui para vocês? Alguma dúvida? Ok. Obrigada. Tá? Agora, nós temos também, como terceiro exemplo, o monóxido de carbono. Dentre os materiais, dentre os principais poluentes, o monóxido de carbono é o que está presente em maior quantidade no meio ambiente. Tá? Isto porque ele pode ser liberado não somente, tá, por fontes estacionárias, como também por fontes móveis, ou seja, pode ser liberado na siderurgia, tá, como também por veículos automotores. E, tratando-se de saúde para o homem, tá, a principal problema da liberação do monóxido de carbono está na produção de uma molécula que se chama carboxiemoglobina. Esta molécula, esta carboxiemoglobina, ela tem uma alta afinidade pela hemoglobina, mais do que oxigênio pela hemoglobina. E pode causar danos sérios dependendo da concentração em que o indivíduo se expor a esse monóxido de carbono. Isto porque o valor de referência para a carboxiemoglobina, tá, é até 5%, tanto em homens quanto mulheres. E aqui eu faço um adendo para vocês. Indivíduos que são fumantes, tá, apresentam uma concentração de carboxiemoglobina relativamente, tá, elevada, dependendo da quantidade de cigarro que fume por dia. Entendido aí? Alguma dúvida? E, professor, Fala, Pamela. essa molécula
ela, Obrigada. ela sai dos veículos, é isso? Ela é liberada por conta da combustão que é feita no motor. Durante ligar o motor, há uma geração de combustão, tá? Devido a reações químicas que ocorrem, e faz com que haja aqui, tá? Liberação de gases, sendo que o monóxido de carbono está presente aí, sim. Tá, e aí essa molécula de carboxihemoglobina, ela se liga ao Não, monóxido de carbono, é isso? não. O monóxido de carbono, quando se liga à hemoglobina, é que gera a carboxihemoglobina. Ah, tá. Então, aí isso acontece nos veículos, nas siderúrgicas, é isso? As siderúrgicas e os veículos são fontes de liberação de monóxido de carbono. Já passaram bastante gás. Pois é, então digamos que no trânsito da cidade acontece esse fenômeno aí dessa ligação, é isso? Não é que ocorrer a ligação vai ocorrer, porque se tu for fazer a avaliação de um paciente que tenha monóxido de carbono, tenha carboxihemoglobina, ele vai apresentar isso por conta do dia a dia dele. Ele vai apresentar uma certa concentração de monóxido de carbono, tá? Porque o indivíduo está exposto no dia dele, no dia a dia. Ele caminha, ele pega ônibus, ele corre, ele dirige, ele pode estar passando perto de uma empresa, ou no mesmo local de trabalho pode ter alguém fumando, tá? Ele está exposto ao monóxido de carbono, até porque o monóxido de carbono ele está presente no meio ambiente. Então, tanto para o fumante quanto para quem convive com fumante é perigoso também, no caso. Exatamente, é perigoso, porque ele pode entendi. causar uma diminuição na frequência respiratória do indivíduo. Não somente respiratória, como cardiológica também. Entendi. Agora, alguma dúvida mais? Não, era só essa a minha dúvida. Obrigada, professor. Tá, ok. Agora, nós temos também os compostos de nitrogênio, sendo que aqui os dois principais são o óxido nítrico, tá? E o dióxido de nitrogênio. Esses compostos de nitrogênio, eles têm como principais fontes, tá? A fonte antropogênica e as fontes móveis. Isto porque eles, tá? Principalmente o óxido de nitrogênio, ele gera reações que produzem no meio ambiente o ácido nítrico e nitratos. E o mais danoso para nós aqui é no que se diz a respeito do dióxido de nitrogênio. Por quê? Porque esse dióxido de nitrogênio ele pode causar problemas mais sérios pulmonares, como efizema e edema pulmonar aqui para o indivíduo exposto. Tá? O outro tipo são os hidrocarbonetos. Em relação aos hidrocarbonetos, eles são contaminantes, tá, primários, aonde eles estão presentes na composição de certos compostos orgânicos, como, por exemplo, a gasolina, o petróleo, o próprio carvão, a madeira, tá? Eles apresentam certas quantidades de hidrocarbonetos. Os próprios veículos automotores, durante o seu uso, eles liberam para o ar, para o meio ambiente, uma certa quantidade de hidrocarboneto. Só que a preocupação maior aqui é no tipo de hidrocarboneto em que a pessoa vai estar exposta. Por quê? Porque se for hidrocarbonetos que são do tipo aromático e policíclico, eles são os mais prejudiciais e os mais tóxicos possíveis. É aonde se enquadra o benzeno aqui e seus derivados, tá? Pelo efeito carcinogênico deles. Entendido aí, meninada, a respeito dos compostos de nitrogênio e sobre os hidrocarbonetos? Ok. Oi? Ok. Obrigada. Agora, nós iremos entrar, tá, nos fenômenos, tá, que ocorrem no meio ambiente. O primeiro deles é a chuva ácida.
Nesta questão da chuva ácida, a chuva ácida nada mais é do que uma reação de gases poluentes, tá, que ocorrem, tá, por fenômenos e por alterações no meio ambiente, como por exemplo, a umidade, que leva à formação não somente do ácido sulfúrico, como também do ácido nítrico aqui. E por correntes de ar e vento, essa chuva ácida ela pode ser o quê? Transportada de um local para outro, provocando destruição não somente em área urbana, como também em florestas. E no ser humano, tá, pode causar desde irritação, tá, no trato respiratório, até lesões nas membranas e nas mucosas. Esse é o problema da chuva ácida. Ficou claro esse exemplo? Ficou claro a explicação sobre chuva ácida para vocês? Professor, como é que a chuva ácida se forma? Só explique de novo, por favor. A chuva ácida ela se forma por meio, primeiro, da liberação do dióxido de enxofre, tá? que é tá? Um componente, tá? Um poluente atmosférico. Não somente pelo dióxido de enxofre, como também pelo dióxido de nitrogênio. Tá? Eles reagem com oxigênio e com ozônio, e que provocam aqui, tá, a produção do ácido sulfúrico. E esta produção do ácido sulfúrico, ela pode ser atenuada por conta da umidade relativa do ar. Locais que são muito úmidos acabam produzindo, tá, uma quantidade a mais de ácido sulfúrico. E, por conta disso, tá? Simão? E por conta também de correntes de ar e de vento, elas podem ser transportadas de um local para outro e podem ser liberadas essa chuva ácida, esse ácido sulfúrico, não somente em regiões onde sejam regiões urbanas, também como regiões no campo. Entendeu agora, Pamela? Entendido. Alguma pergunta a mais ou posso seguir? Pode seguir. Só um minutinho. Pode seguir, professor. Ah, já estou indo. O outro exemplo é o efeito estufa. Tá? Como é que funciona a questão do efeito estufa? Tá? Nós temos que as radiações solares, tá, que são liberadas pelo Sol, tá? Elas, o que acontece? Essas radiações, a grosso modo, elas são impedidas de atravessar a atmosfera. Tá? Mas, por uma questão de aquecimento global, o que nós verificamos? Nós verificamos que esta atmosfera está perdendo principais camadas, tá, de proteção que fazem com que essa radiação consiga penetrar. Tá? E esse aquecimento global é devido principalmente, tá, pela liberação de gases poluentes. Um desses gases poluentes é o dióxido de carbono, tá? Que ele, tá, é liberado, tá, okay, para o meio ambiente e faz com que haja destruição dessa camada, tá? E em locais, tá? Tá, onde há uma alta liberação de dióxido de carbono, há um acúmulo também deste dióxido de carbono no meio ambiente, na atmosfera, que faça com que haja um aumento na temperatura, ou seja, a formação de certos bolsões de ar quente que fazem com que a temperatura aumente. Só que esses bolsões já estão se tornando, a cada ano, tá, em proporções maiores que façam com que a temperatura aumente no globo. E aí nós temos todas as questões, todas as consequências devido a este aumento na temperatura, como descongelamento de calotas polares, aumento do fluxo do nível das águas dos mares,
tá? E da própria produção, e acaba também afetando a produção de alimentos, que depende também do meio ambiente. Esse é um exemplo do efeito estufa. Ficou claro esse exemplo para vocês?